Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Hoje vamos conversar sobre a vida de mais um santo que foi muito importante na vida da igreja, São Francisco Xavier, jesuíta, discípulo de Santo Inácio de Loyola. Aliás, começaram juntos a congregação, dos jesuítas, ok? Mas antes vamos pedir a Deus a sua bênção e a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, nós conversamos na nossa aula passada sobre o grande Santo Inácio de Loyola, que fundou a maior congregação da igreja hoje, que são os jesuítas, a Companhia de Jesus. E Santo Inácio começou ali, quando ele era estudante na Universidade de Sorbonne, na França, e vários jovens se aliaram a ele quando então começaram a congregação. Um desses, que foi muito importante, foi exatamente São Francisco Xavier, do primeiro grupo de jesuítas, né? E ele foi enviado, né, para evangelizar longe, na China, na Índia, no Japão. E é um pouco dessa história que eu gostaria de trazer. Porque muitas vezes esses homens que deram a vida pela igreja, muitas vezes não são bem conhecidos por nós. Então aí a gente vai entendendo o grande papel de evangelização que a igreja soube cumprir, né? Bom, São Francisco Xavier era amigo de Santo Inácio de Loyola. Ele nasceu ali perto de Pamplona, na Espanha, né? E no dia 7 de abril de 1506, né? Era o quinto filho de Dom João Jasso, que era senhor de Xavier, e Docim e Dona Maria de Aspicueta Xavier. Então, o berço dele é na Espanha, né? Já com 19 anos ele já estava em Paris, instalado no Colégio de Santa Bárbara para estudar humanidades. Era muito comum, né, as pessoas de um país ir para o outro ali na Europa, porque normalmente ali muitas vezes se falava o latim, então isso era possível, né, essa transferência de um lugar para o outro. Então a gente vai ver, por exemplo, Santo Inácio, que também era espanhol, vai para Sorbonne, na França. São Francisco de Xavier também vai estudar na França. Bom, ele formou-se depois em filosofia e teologia pela Universidade de Sorbonne com Santo Inácio de Loyola. E aí a gente já nota uma coisa muito importante: esses grandes santos da igreja estudaram bastante, fizeram teologia na melhor escola que existia naquela época, que era a Universidade de Sorbonne, né? Bom, foi aí então que ele conheceu Santo Inácio de Loyola, que viria a ser então o fundador da Companhia de Jesus. Eram todos estudantes, e daí surgiu, né? E na verdade ele se tornou um grande amigo e seguidor de Santo Inácio de Loyola. Bom, em 15 de agosto de 1534, na capela de Montmartre, né, Francisco Xavier fez votos de pobreza e castidade perpétua. Para sempre viveria assim. E recebeu, então, as ordens sacras, a ordenação sacerdotal, em Veneza, em 24 de junho de 1537. Bom, seguindo depois para Roma, onde ele ficou à disposição do Papa Paulo III e a serviço da Igreja. O Papa Paulo III foi o Papa da época da colonização do Brasil, 1500 e pouco, 1530, né?
E Santo Inácio, como eu já mostrei aqui, quando eu falei da vida dele, Santo Inácio colocou a congregação dos jesuítas a serviço do Papa. Então, São Francisco Xavier esteve lá com o Papa Paulo III, né? E a 15 de março de 1540, ele partiu de Roma com destino a Lisboa, enviado pelo Papa Paulo III. Bom, Xavier era quase que assim uma resposta de Roma aos apelos, né, do rei de Portugal. O rei de Portugal, Dom João III, estava preocupado com a evangelização da Índia e a dilatação da fé no Oriente. Veja que esse rei de Portugal, Dom João III, ele fez um papel maravilhoso de evangelização. Veja que coisa interessante. O rei promovendo, patrocinando a evangelização. Tá? Foi ele, por exemplo, que quando enviou, por exemplo, o governador Tomé de Souza aqui para o Brasil, por volta aí de 1534, por aí, ele falou para Tomé de Souza: eu quero a evangelização dos índios. E por isso vinham para cá muitos jesuítas. Esse mesmo Dom João III, né, queria a evangelização daqueles lugares onde as caravelas de Portugal estavam chegando. Era das grandes navegações. E os reis de Portugal mandavam os jesuítas, franciscanos, dominicanos, né, nessas expedições para evangelização. Bom, então, São Francisco Xavier, ele foi evangelizar na Índia, né, e outros lugares ali do Oriente. Bom, ainda em Lisboa, ele fixou-se no Hospital Real de Todos os Santos, onde logo ele se dedicou a cuidar dos enfermos e também ao ensino da doutrina cristã, antes dele partir para o Oriente. Viveu esse tempo aí em Lisboa. Ele ganhou, em pouco tempo, a percepção do universalismo dos portugueses de Lisboa. Ele percebeu, né, que os portugueses estavam realmente se expandindo pelo mundo. Já tinham vindo para a América, para o Brasil, né, já tinham chegado em vários países da África, porque o caminho para as Índias agora era no sul da África, né? Então, ele percebeu isso, essa expansão do cristianismo a partir dos reis de Portugal. Então, ele ingressou na Armada das Índias a fim de tornar aí apóstolo nas Índias. E aí foi que ele viveu toda essa evangelização e se santificou. Bom, antes da partida, o rei Dom João III entregou para ele, né, um breve papal é um documento, né, nomeando núncio apostólico na Índia, com amplos poderes para estabelecer e manter a fé em todo o Oriente. Olha que coisa interessante. O rei de Portugal, Dom João III, é que dá a ele o breve papal para ser núncio apostólico na Índia. Ou seja, Dom João III pediu ao Papa que ele pudesse ser núncio apostólico na Índia. E o Papa concedeu, então ele entregou para Francisco Xavier essa missão que o Papa tinha dito. Bom, depois de uma breve passagem em Moçambique, ali na África, né, chegou em Goa, na Índia, no dia 6 de maio de 1542. Um estado ali a leste da Índia, né? E logo ele apresentou os seus serviços a D. João de Albuquerque, que era bispo da diocese de Goa, já na época de 1550 mais ou menos, né? 1540. E aí entregou a ele, e nessa época, né, foi a época em que houve assim, uma grande expansão do cristianismo naquela região. Bom, rapidamente, São Francisco Xavier apercebeu-se de uma vida religiosa local muito precária e muito carente de assistência. E aí, os 10 anos passados, né, que ele ficou ali, que se seguem até a sua morte, ele viveu de maneira assim muito intensa. Viveu praticamente, ele se esgotou praticamente nesse trabalho. Andando por terra, andando por mar, sem descansar, espalhando constantemente a palavra de Deus e batizando a muitos. Ou seja, aquilo que São José de Anchieta fez aqui no Brasil,
São Francisco Xavier fez lá na Índia. Veja, é muito interessante que os dois são jesuítas, né? Dois enviados por Santo Inácio de Loyola. A gente vê como é que a missão dos jesuítas no século XVI foi uma missão assim muito intensa, né? Bom, logo em outubro de 1542, ele partiu para o sul da Índia para evangelizar os pescadores da costa, chamada Costa da Pescaria. E depois, em outubro de 1543, ele voltou para Goa, né, ali na Índia. Bom, fundada canonicamente a Ordem da Companhia de Jesus, então o padre, né, Francisco Xavier, ele foi nomeado superior de toda a missão da Índia Oriental, desde o Cabo da Boa Esperança até a China. Vejam, toda essa região aí, do sul da África até a China, ele passou a ser o supervisor da missão nessa região. Veja que trabalho importantíssimo. Bom, ele retornou à chamada Costa da Pescaria, né? E visitou ali depois Cochin, uma outra cidade, Malaca, as Ilhas Moluscas, né? E várias outras, né? Teve no Ceilão e ensinava, batizava e conciliava os príncipes que estavam muitas vezes em discórdia naquelas regiões. Quer dizer, não só ele fazia um trabalho de evangelização, mas fazia também um trabalho de pacificação entre os vários grupos que muitas vezes estavam em conflito, né? Bom, o santo fixou claramente 3 objetivos, né, que ele tinha pela frente. Cuidar dos portugueses para que vivessem uma vida cristã mais coerente, oferecer aos novos batizados melhor formação cristã e pregar a fé cristã a quem ainda não conhecia o Evangelho. Ele colocou 3 objetivos no trabalho dele. Primeiro, cuidar dos portugueses, porque os portugueses é que faziam as navegações, né? Cuidar, evangelizar os portugueses, para que vivessem realmente a vida cristã, né? E isso foi muito importante, né? Porque foi assim que foi se levando o cristianismo para todos esses lugares. Depois oferecer aos novos batizados uma formação cristã. Não é só batizar, mas dar a catequese. E depois ele pregar a fé cristã a quem ainda não conhecia o Evangelho. Vejam, é uma tarefa imensa, é um programa de trabalho imenso. Então, esta foi a visão global do apostolado missionário da época, né? Não descuidar de ninguém e de nenhuma área de atividade. Portugueses e indianos, antigos cristãos e não cristãos. Quer dizer, o objetivo era atingir todo mundo que estivesse pela frente, né? Também os encarcerados, os militares, os exploradores e oprimidos, ricos e pobres, né? Mas os seus prediletos sempre foram, claro, os mais excluídos, os mais pobres. Mas evangelizava a todos, né, que tinham ali uma vida nessa região. Bom, nos primeiros 5 meses, São Francisco Xavier ele cuidava também dos doentes, dos presos e dos leprosos que viviam fora da cidade. Veja que coisa impressionante, né? Depois, ele percorria as ruas com um sininho chamando a atenção das crianças. As crianças vinham e aí ele evangelizava também as crianças. Quando essa criançada se juntava, correndo atrás dele, então São Francisco Xavier ele entrava numa igreja e começava o catecismo. E com a ajuda de um intérprete, porque ele não sabia a língua, né? Ele traduzia as orações mais importantes para ser aprendido de cor na língua local. Então, a maneira de evangelizar já pela oração, ensinando a oração, né, com um intérprete que passava isso, né? Então, a gente vê a luta que foi desses homens, desses missionários primeiros, evangelizando nessas terras, né? Bom, mesmo sendo enviado às Índias, como um núncio apostólico, que eu já falei aqui, a pedido do Papa, a pedido do rei Dom João III, bom, e também por parte do Papa Paulo III, e também delegado do rei de Portugal, né? Ele fez questão de não usufruir
desses títulos, né, para privilégio, de jeito nenhum. Né? Mas usava tudo isso apenas para evangelização. Bom, então para lá viajou o peregrino pobre e frágil com os documentos pontifícios, né, que tinha recebido, bem escondidos, né, porque ele não queria ter aí as regalias, né, do título que ele tinha recebido, da missão que ele tinha recebido. Isso foi muito importante. O povo em contato com ele não precisava de intérprete às vezes. Assim escreve ele numa das suas cartas, né? Eu vou no meio do povo, sozinho, sem intérpretes, que não entendem e nem eu os entendo. Mas ele ia para o meio do povo e conversava com o povo. Né? É impressionante, quando se quer evangelizar, até essas maravilhas acontecem. Quero mostrar mais uma vez esse livro sobre o Padre Jonas, a história de vida de Jonas Abib, um homem inspirado por Deus e feito tudo para todos. Está aí. Quem quiser aí uma biografia do Padre Jonas, né, tem aqui nesse livro, escrito pelo Dimas Canch e Renata Carraro. Né? É uma biografia bem completa da vida do Padre Jonas. Ok? Isso aí você adquire aí na Canção Nova pelo Departamento Audiovisual, por telefone, né? Por telefone 12 31 86 2600, que é do call center, você pode adquirir esse livro. Quero dizer também que a Canção Nova precisa de sócios, né? Contribuintes, colaboradores, para manter todo esse trabalho de evangelização que é muito dispendioso, todo mundo sabe disso. Né? Então, se você quiser se tornar um sócio contribuinte da Canção Nova, o mesmo telefone que eu já dei aqui, o 12 31 86 2600, você pode se associar e fazer a sua contribuição mensal. Né? Pode ser feito pelo Pix, né? Tem lá o pix.doação@cançãonova.com, você pode fazer a sua doação por aí. E outra coisa que eu quero colocar é que a Canção Nova tem uma plataforma muito grande, né? Canção Nova Plus, Canção Nova Plus, né? Olha, ali você assiste qualquer programa da Canção Nova. Você pode ver a TV ao vivo, pode ver a rádio ao vivo. Você pode, não sei, assistir um programa que você perdeu, entende? Você pode assistir, por exemplo, algum acampamento que você não pôde frequentar, que você queria saber. Então, no CN Plus, você precisa baixar o aplicativo, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou na sua televisão. Aí você tem o CN Plus à sua disposição com todo esse acervo imenso. Inclusive, a nossa Escola da Fé está lá desde muitos tempos. Né? Esse programa já tem assim, muitos anos. Muito bem, voltando à nossa conversa sobre São Francisco Xavier, esse grande evangelizador jesuíta que saiu da Espanha, foi para a França estudar na Sorbonne, conheceu Santo Inácio de Loyola, começaram a congregação, né? E ele foi enviado para pregar lá na Índia, na China, no Japão, e nunca mais voltou para a sua terra. Né? E antes do nosso intervalo, eu estava dizendo que ele entrava em contato com o povo sem intérprete, né? E, de certa forma, o povo o entendia, né? Nas suas colocações. É uma ação extraordinária de Deus. Né? Ele dizia, eu batizo os recém-nascidos e outras pessoas que encontro para batizar. Para isso, não precisa de intérpretes. Veja que coisa interessante. É impressionante que José de Anchieta, aqui no Brasil, fazia a mesma coisa. Anchieta aprendeu a língua dos índios, do Pi-Guarani, né? E Anchieta também ele tinha aquela sede de batizar as crianças. Mesma coisa a gente vê aí com São Francisco Xavier. A gente percebe que é uma tônica assim, dada por Santo Inácio de Loyola aos jesuítas. Ok? Bom, ele dizia, os pobres me fazem entender suas necessidades sem intérpretes. E eu olhando-os, entendo-os perfeitamente.
né? Então Francisco atende os enfermos dia e noite, lava até a roupa deles, pede esmola em seu lugar, dá-lhes de comer e administra também para eles os sacramentos. Vejam, gente, esse é um verdadeiro missionário, né? Não vive para ele, vive para o povo. Não é à toa que esses homens todos morreram muito cedo. Não morreram aí com 30, a gente vê santos aí como Santo Antônio, que morreu com 36 anos de idade, né? Também o São Francisco Xavier morreu cedo, porque eles realmente gastavam a vida, não viviam para ele. É um modelo de sacerdócio, de evangelizador, de missionário, né? E então ele tinha, entre outras coisas, né, o seu trabalho, naquele programa que ele traçou, aqueles 3 pontos que eu já citei aqui. A partir disso, começam a chamá-lo de Padre Santo, pelas atividades que ele exercia, né? E, com efeito, são atribuídos a ele, né, vários milagres. Conta-se que numa aldeia, uma mulher passou mal, com dores de parto, e esses se prolongaram por 3 dias e a mulher não conseguia dar à luz, né? Então, Francisco entrou calmamente, pergunta a essa mulher se ela gostaria de tornar-se cristã. Ela disse que sim. Então, ele recitou o Creio, o Pai Nosso, né, e um texto do Evangelho. Batizou a mulher, imediatamente a mulher deu à luz com toda facilidade. Veja, são sinais que Deus vai fazendo acontecer com esses missionários. E se a gente faz um paralelo com os outros missionários desse tipo, a gente vê que a mesma coisa acontece. A gente via grandes milagres de São Bento, grandes milagres de São Bonifácio, grandes milagres de José de Anchieta, né? São Francisco Xavier, mas tudo dentro do quadro da evangelização. Deus ia confirmando por milagres o trabalho dificílimo deles, como fazia no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos foi quando o cristianismo começou. Então era muito necessário que Deus confirmasse com milagres o que eles estavam falando, para que o povo acreditasse, né? Santo Ambrósio dizia, hoje já não precisamos de tantos milagres como antigamente, porque hoje a fé já está estabelecida, a igreja está aí. Então, mas naquele tempo não tinha nada disso ainda, né? Então, por isso que esses milagres aconteciam, exatamente para que o povo aceitasse a evangelização. Bom, e todos ficavam admirados, aceitavam o cristianismo e espalhavam que o padre Francisco tinha feito um milagre. Claro, todo mundo sabe que quando acontece um milagre, né, a coisa se espalha muito, né? Bom, depois em Coimbatore, uma região ali da Índia, uma criança caiu num poço, né? E quando conseguiram tirá-la da água, a criança já estava morta, estava rígida, estava desfigurada. E a mãe, desesperada, ela mandou chamar o missionário, o padre Francisco, né? Ele veio, ajoelhou-se perto da criança, fez uma prece, finalmente ele fez sobre ela o sinal da cruz e a tomou pela mão. E a criança levantou-se e começou a andar. É impressionante, né? Com José de Anchieta acontecia as mesmas coisas aqui no Brasil. E na mesma época. O interessante é isso, um aqui no Brasil, outro lá na Índia. Bom, no entanto, o maior milagre da vida de São Francisco Xavier é a sua presença no meio daquela gente desprovida de tudo. A sua paciência inesgotável, a sua bondade para com todo mundo. Na verdade, esse era o grande milagre que ele realizava ali todos os dias, né? Ter renunciado a todas as ambições humanas para conviver o dia todo com os pobres, caminhando descalço de aldeia em aldeia. Engraçado, São José de Anchieta caminhava sempre também descalço. Eu não sei se isso foi uma orientação que Santo Inácio deu, ou que eles faziam por penitência, mas eu vejo um paralelo aí muito forte entre esses dois santos,
São José de Anchieta aqui no Brasil e São Francisco Xavier na Índia. Bom, dormia no chão, comia o único alimento que produziam lá, que era o arroz e peixe, e ainda sentia-se o homem mais feliz desse mundo, ele dizia. De Goa, ali na Índia, São Francisco viajou para o sul da Índia, né, onde ele passou um ano. Evangelizou os chamados Paravás, né? E esse povo, que era um povo muito pobre, vivia arriscando a vida no fundo do mar à procura de pérolas preciosas, né? Que eram uma atividade antiga muito comum, para enriquecer os comerciantes muçulmanos, os chamados rajás indianos ou os senhores portugueses. Bom, o santo sempre ele escolhia lugares em que as pessoas não conheciam o Evangelho. É aí que ele gostava de ir para ele introduzir o Evangelho. Estudava sempre que possível a língua e os costumes de cada lugar antes de iniciar qualquer atividade missionária. Claro que isso é imprescindível, né? Então, tudo que José de Anchieta fez aqui no Brasil também. Bom, Francisco tinha preocupação especial em formar líderes locais que pudessem levar adiante o trabalho de evangelização. Outra coisa muito importante, não só ele evangelizava, mas formava líderes para dar sequência à evangelização, né? E quando ele partia, ele deixava uma comunidade cristã viva e autônoma. Olha, veja, era uma coisa que São Paulo fazia. São Paulo, cada local que ele ia, cada comunidade que ele ia, ele formava líderes e ia embora. Por isso que São Paulo ficava, às vezes, muito tempo numa cidade. Paulo ficou, por exemplo, 1 ano e 8 meses em Corinto, ficou 3 anos em Éfeso, porque ali ele formava a liderança e quando ele partia para outra missão, a evangelização acontecia ali, tá? Então, isso aconteceu muito aí, então, na Índia com ele. Bom, tornou-se famosa uma expressão de Indira Gandhi, que foi primeira-ministra da Índia, né? Recentemente, não faz muito tempo não. Ela dizia o seguinte, abre aspas, na Índia, quando alguém fica doente, tanto o hindu como o muçulmano invoca logo o nome de São Francisco Xavier. Olha que coisa interessante, né? Indira Gandhi foi uma primeira-ministra muito importante da Índia. E ela disse que na Índia, quando alguém fica doente, pode ser hindu, que não é cristão, pode ser muçulmano, que não é cristão, eles mandam chamar São Francisco Xavier, né? Um outro personagem que foi muito importante, missionário também, que fez mais ou menos o mesmo trabalho, só que um pouco depois, na Idade Média, foi Mateus Ricci. Mateus Ricci era um padre jesuíta e ele era astrônomo. Ele foi para a China, para evangelizar na China, né? E ele percebeu que o calendário ali estava errado e que o chefe lá, o rei, estava celebrando as festas em datas erradas. Ele provou isso para o rei. Resultado, abriram as portas de evangelização para ele. São esses recursos de evangelização que a gente via acontecer, né? Bom, em 15 de agosto de 1549, São Francisco foi à região de Cochin e Malaca, navegando pelos mares da China. Então agora ele sai da Índia e vai para a China. Chegou a Kagoshima, na parte oriental, meridional por enquanto, do Japão. E de regresso a Cochin, ele enviou cartas ao rei D. João III, solicitando reforços missionários. Olha que coisa interessante. Ao invés de escrever para o Papa pedindo missionários, ele escreveu para o rei D. João III. Eu gosto de destacar isso daqui para vocês perceberem como é que os reis de Portugal eram de fato católicos. É uma coisa que muita gente não entendeu ainda na história, na própria história do Brasil, né? Por que um Pedro Álvares Cabral, que era um homem do governo de Portugal, Pedro Álvares Cabral, ele era um capitão da Ordem de Cristo, né?
E por que traz aqui 19 sacerdotes na caravela dele para evangelizar? E ele ia indo para a Índia. Quer dizer, era a preocupação dos reis de Portugal com a evangelização. Isso é uma coisa muito bonita. Os reis, na Idade Média, muitos deles eram muito católicos e eles mesmos promoviam a evangelização. Fundavam mosteiros, fundavam abadias, estimulavam a evangelização de muitas maneiras. Bom, então, tentando a missão missionária na China, ele foi para lá e a bordo de uma nau chamada Santa Cruz. Chegou em Singapura e ele voltou a escrever a D. João III pedindo missionários, porque sentiu a necessidade imensa que tinha ali para evangelizar a China, logo no começo da evangelização. Em setembro de 1552, ele desembarcou na ilha de Sanchoa, ou São João, né? E era uma distância assim, a 10 láguas da ilha de Macau, na China. Veja como esse homem andou, né? Diz a biografia dele que ele batizou mais de 700 mil pessoas. Quer dizer, uma coisa impressionante, né? Bom, ali ele adoeceu, né? Nessa ilha, ele adoeceu gravemente, sofrendo muitas vertigens, convulsões, né? Uma febre assim devoradora e cheio de privações. Ele morreu, né? Na madrugada de 3 de dezembro de 1552, apenas com 46 anos. Veja, é como um Santo Antônio que morreu com 36, um São Tomás de Aquino que morreu com 44, 45. Por quê? Porque era um desgaste muito grande da própria natureza para poder, né, realizar essa missão, né? E aí ele foi, né, visitado mais de 5 dezenas de reinos fundados pela Igreja, né? Reorganizado as missões, né? Um exemplo de humildade, solidariedade cristã, de amor ao próximo e de evangélica pobreza que ele vivia. Quer dizer, foi um homem que vivia realmente todas essas coisas, né? Era venerado por milhões de pessoas de todas as condições sociais e de todas as idades, de todas as etnias. Santo Agostinho dizia que há 2 tipos de martírio, né? O martírio da espada e o martírio da paciência, né? Do trabalho. Foi o martírio que esse grande São Francisco Xavier viveu, né? E ele era venerado, né, por milhões de pessoas de todas as condições sociais, de todas as idades e até de todas as etnias. Gente de hindu, muçulmano, né, admiravam profundamente ele. Bom, a fama de São Francisco Xavier, que ele ficou sendo chamado de o Santo de Goa, né, tinha chegado a toda parte e as suas virtudes eram assim muito exaltadas, né? É preciso notar que no século XVI, as viagens marítimas eram mais perigosas do que os voos espaciais de hoje. Por que era mais perigoso que até os voos espaciais de hoje? Porque naquele tempo as embarcações eram frágeis. Você vê uma embarcação tocada à vela, não tinha motor, né? Ou por remos, muitas vezes pegando o mar agitado. Então, esses missionários enfrentavam todas essas coisas, né? De cada 10 barcos que se aventuravam pelos oceanos, pelo menos um naufragava, né? Era uma média, 10% praticamente naufragava. Na viagem de São Francisco Xavier às Índias, as naus ficaram 40 dias imobilizadas na altura do Golfo de Guiné, porque ou não tinha vento para continuar a caminhada, ou eram tempestades muito grandes no mar que eles não conseguiam sair, né? Bom, também a questão do calor tropical, às vezes a falta de alimento, a falta de higiene provocavam muitas doenças e muitas mortes. Eu estou colocando tudo isso para a gente perceber a luta desses homens, né? Hoje, graças a Deus, nós não passamos por isso.
evangelização hoje é muito mais tranquila, né? Então nós temos que conhecer a história desses homens, a vida desses homens, entende? E dar graças a Deus, porque eles lançaram a semente do Evangelho em muitos lugares. Bom, o Cabo da Boa Esperança, que era chamado na época de o Cabo das Tormentas, né, no sul da África ali, ou alguns chamavam de Boca do Inferno. Por quê? Porque ali morria muita gente, né? Era um chamado Cabo das Tormentas, né? Muita agitação do mar e etc. Então, ao passar por ele, a frota né, onde estava São Francisco Xavier, ela enfrentou uma violenta tempestade, né, e um frio intenso, né? Ventos desfavoráveis obrigavam muitas vezes os passageiros a passar, às vezes ficar 6 meses do inverno no litoral, ali de Moçambique, ou outros lugares, né? Conhecido como cemitério de portugueses. Olha como é que era chamada essa região ali, cemitério de portugueses, tal a quantidade de portugueses navegantes que morriam, e também os missionários que estavam juntos, né? Então, lá morreram, por exemplo, 80 companheiros de viagem de Francisco. Olha, 80 companheiros de viagem morreram ali. O médico a bordo no navio, o Dr. Saraiva, ficou admirado com a tranquilidade e alegria de São Francisco Xavier, que conservava, no meio de todas aquelas dificuldades da viagem, conservava a paz, conservava até a alegria. Claro, graça de Deus e dom de Deus, né? Então, o missionário poderia ter respondido, né? Como disse uma vez Leon Bloy, né? Só existe uma tristeza, não ser santo. Então, o médico que atendia os doentes, né? E, vendo a tranquilidade de São Francisco Xavier, né? Ele falou para o médico, só existe uma tristeza, a tristeza de não ser santo. Aí a gente entende, gente, o que movia, a força que movia esses homens, era a santidade, né? Subjacente a todo esse trabalho deles, esse calor que movia ele, em todas essas dificuldades, era realmente. É por isso que o Papa João Paulo II, uma vez ele falou, né, que a força mais poderosa para levar Cristo às pessoas é a santidade. Veja, não é só a inteligência, o preparo, o livro, não. Veja, esses homens não usaram nada, esses homens não usaram internet, não usaram rádio, não usaram televisão, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha nada. Mas por que eles conseguiram fazer um trabalho tão grande? Por causa da santidade deles. Esse é o grande segredo do missionário. Não adianta a gente hoje ter muitos recursos se atrás de tudo isso não tiver alguém que busca a santidade. Isso é uma lição para nós muito grande. Todo mundo que evangeliza, todo mundo que está envolvido nesse qualquer tipo de trabalho pastoral, né? Esse é um ensinamento muito grande. Bom, desde que São Francisco se entregou inteiramente a Deus e a essa missão de anunciar o Evangelho, ele não sabia o que era estar triste, diziam, né, quem o conhecia. Os seus milagres, né, como eu já disse, tornavam-se cada vez mais conhecidos. O seu corpo hoje, ele repousa numa igreja, né, numa arca de prata, na Basílica do Bom Jesus, na Velha Goa. Interessante, ficou lá, sepultado lá. E para lá se dirigem todos os anos milhares de peregrinos. Morreu ali, e ali ele foi sepultado, e ali continua ali, um ponto hoje de peregrinação. Francisco Xavier ele foi beatificado pelo Papa Paulo V e Gregório XV o canonizou no dia 12 de março de 1622. E no dia 24 de fevereiro de 1548, Bento XVI, ou melhor, Bento XIV, proclamou padroeiro do Oriente, né? Padroeiro do Oriente. Interessante que ele hoje, com Santa Teresinha do Menino Jesus, são considerados patronos dos missionários. E aí tem uma diferença muito grande, né?
Santa Teresinha não saiu de um Carmelo, ficou ali, né? Pouco tempo até morrer, 9 anos no máximo. Né? E depois, São Francisco Xavier, exatamente o contrário. Ele só viajou pelo mundo inteiro. E os dois hoje foram colocados pela igreja como patronos dos missionários. Mas o que tinha de comum dos dois? Se a atividade deles foi tão diferente, o que tinha de comum dos dois era a santidade. Né? Isso é que fazia acontecer esses milagres por parte dos dois. Bom, em 1927, o Papa Pio XI constituiu São Francisco Xavier, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, protetor de todas as obras missionárias. Tá aí o que eu falei. Foi o Papa Pio XI, né, em 1927. E a igreja celebra a festa dele, né, no dia 3 de dezembro. Bom, aí você tem então uma visão assim panorâmica de São Francisco Xavier. Isso, gente, faz a gente lembrar da importância da evangelização. E eu queria exatamente terminar essa nossa aula de hoje colocando esse ponto da evangelização. Né? Um detalhe que eu me lembro da vida de São Francisco Xavier, muito interessante, é que, como a gente sabe, ele não voltou mais para a Espanha, nunca mais, nem para a Europa. Ele foi embora e morreu lá. Como acontece aconteceu, por exemplo, também com José de Anchieta. Veio com 19 anos, né, das Ilhas Canárias para o Brasil e ficou aqui, ele morreu aqui. Né? Os índios o levaram numa distância de 100 quilômetros para ser sepultado lá em Vitória. Então, eram sepultados onde eles tinham trabalhado. Mas uma coisa interessante é que uma vez, numa das cartas que ele mandou para Santo Inácio de Loyola, ele contou o seguinte: meu amigo, eu sei que nunca mais eu vou te ver, mas fica sabendo que no céu eu vou te dar um abraço eterno. Um abraço eterno. Né? As pessoas perguntam, né, será que no céu a gente vai conhecer as pessoas que nós amamos aqui na Terra? Está aí, vamos conhecer. Os santos diziam isso. É claro que no céu a grande atração será por Deus, é a visão beatífica de Deus, mas nós não vamos perder esse relacionamento, né? Vamos dizer assim, com todas as pessoas que nós amamos. Isso não só São Francisco Xavier coloca isso, como Santo Agostinho coloca também, e também coloca o grande São Tomás de Aquino. Bom, dessa vida toda desse homem e de todos os outros que eu já tenho citado aqui, eu queria destacar o ponto forte da evangelização. Né? O que movia esses homens era o quê? Era a salvação das almas. Por isso eles tinham sede de evangelizar, sede de batizar e de acompanhar. Vejam, isso não se pode perder na igreja. Há um tempo atrás, o Vaticano publicou, na época do Papa João Paulo II, publicou um documento, né, para os missionários, exatamente enfatizando esse ponto. As missões não é para você levar simplesmente uma assistência social para as pessoas, é para você levar o Evangelho e levar, né, a salvação. Porque se você perde isso, você perdeu a finalidade da igreja. Então, há missionários de alguns lugares, né, que não querem nem batizar. Eu vi um bispo aqui no Brasil, agora ele já é um bispo emérito, lá da região do Mato Grosso e Amazonas, dizendo o seguinte, que ele nunca batizou ninguém, nunca batizou um índio. Ora, um bispo dizer que nunca batizou, e ele não disse que não batizou, não é porque não era atividade dele, mas não, porque achava que não precisava. Sabe, gente, então, perder esse espírito missionário de salvação das almas é uma coisa que não pode acontecer. Eu me lembro muito bem a história desse homem, Padre Jonas Abib.
Qual era o lema dele? Senhor, dai-me almas. Dai-me almas. Fique com o resto. Como Dom Bosco dizia, ele queria o quê? Evangelizar e salvar as almas. Hoje, nós perdemos um pouco disso. Eu aproveito para fazer essa reflexão que eu estou fazendo em cima desses grandes missionários que a gente tem visto aqui nesse programa. Uma das críticas, por exemplo, que o Frei Clodovis Boff colocou num livro que ele publicou agora recentemente, né? O livro se chama A Crise da Igreja e o subtítulo é A Teologia da Libertação. O que diz o Frei Clodovis Boff? Que infelizmente hoje, isso é uma coisa que nós precisamos pensar muito. Nós tiramos Cristo do centro da teologia e colocamos o homem. Então, tudo gira em torno do homem ao invés de tudo girar em torno de Cristo. Muitas vezes se tem aí grandes programas de evangelização, mas que está focado só no bem-estar social do homem. Ora, o homem não salva o homem, quem salva o homem é Cristo. Então, a centralidade da fé, da missão, tem que ser Jesus Cristo. O Papa Paulo VI, naquela grande exortação apostólica que ele escreveu, Evangelii Nunciandi, né? Que é de 1974, Paulo VI dizia assim, não existe evangelização se você não falar o nome de Jesus, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, a paixão e morte de Jesus e a igreja que Jesus deixou para evangelizar o mundo. Né? Se não houver esse conteúdo, né, cristocêntrico, a evangelização fica esvaziada. Outra coisa que é importante também a gente pensar, a evangelização não é só por parte desses grandes homens. Todos nós batizados somos missionários, de certa forma. O Papa Bento XVI, quando esteve aqui na Conferência Episcopal Latino-Americana aqui em Aparecida, Bento XVI ele disse, precisamos ser discípulos e missionários. Então, todo mundo que é discípulo de Cristo, de certa forma, tem que ser missionário. Na sua família, no meio do ambiente que vive. Né? E não tem essa, eu não estou preparado, eu não sei. Não. Eu lembro do profeta Jeremias, né? Lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus chamou Jeremias para evangelizar. E o que Jeremias diz para Deus? Ah, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu sou uma criança. O que Deus diz para Jeremias? Não diga eu sou uma criança. Vai e ensina o que eu estou te mandando, prega o que eu estou te mandando. E não tenha medo, né? Porque eu estou com você. Então, isso vale para todos nós, para todos nós. Quando a gente está disposto a evangelizar, Jesus está conosco. Aliás, a última frase do Evangelho de São Mateus, né? Antes dele subir ao céu, foi a última frase que ele disse para os apóstolos. Vão pelo mundo inteiro, evangeliza todo mundo. E eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, onde existe alguém evangelizando, em nome de Jesus, corretamente, Jesus está junto, né? Promovendo exatamente a graça da salvação. Amém? Era isso que eu queria colocar nessa aula de hoje, meus amigos. Quero pedir a algum sacerdote ou diácono que está aqui conosco, que então nos dê a bênção para te encerrar esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.